teve procura do pessoal do mercado financeiro também para estar passando aí com você, né? E de acordo com a sua experiência que você teve com essa galera, o que você mais sente de dor dessas pessoas, do mercado financeiro em si? Principalmente o medo do risco, né? Que a gente sabe que muitas profissões, elas se baseiam em correr riscos, né? Então é aquele momento, é uma linha muito tênue que eu percebi, inclusive, né, de pacientes que chegaram através, né, dos programas que foram gravados aqui. Legal. Né, mas de buscar realmente aquela questão desse autoconhecimento, de debruçar o olhar sobre si. E quando eu falo autoconhecimento, não é só num sentido motivacional, banal, mas de fato você se implicar, né, diante das suas questões, das suas dificuldades, dos seus traumas, que a gente sabe que vai desenvolvendo uma série de sequelas ali, e como a gente trabalha muito na base daquilo que é inconsciente, determinadas ações nós fazemos, nós repetimos e nem sabemos por quê. E é claro que, né, por conta disso, quando você vai operar, né, dentro desse trabalho que o financeiro invoca ali, muita coisa vem à tona que a gente não percebe. Principalmente essa questão do medo de correr o risco. E uma linha muito tênue entre justamente como é que eu vou me inspirar naquela pessoa que é um baita de um profissional, que ele arrisca, que ele fatura muito, lucra ali, né? Faz um dinheiro. E a minha realidade que não permite com que eu corra o risco tanto quanto aquela pessoa, né? Então são muitas histórias. E aquilo, Legal. né? O ser humano... naturalmente a gente tem a tendência de se comparar. Certo. Né? Uma das definições de ansiedade é aquilo, a gente fala que é antecipação do futuro, né? É um excesso do passado, ou seja, algo meio nostálgico, né? Porque a diferença de saudade e nostalgia tá aí. A saudade é quando eu lembro sem dor, né? A nostalgia é quando eu quero viver nesse passado. Isso me gera ansiedade. E aí o ponto que nós estamos falando aqui é a questão da comparação, o excesso de comparação. Então, como é um trabalho que lida muito com resultado, é número. Não tem como mentir o número, né? É embaçado. Então, acaba não sendo, até me perdoa se eu estiver falando algo errado, mas eu percebo que a grande dificuldade é trabalhar nessa subjetividade que às vezes os números não permitem que exista. Sim. Né? Então, por exemplo, em alguns atendimentos específicos que eu tive, as pessoas elas têm esse medo de correr esse risco, sabe? Pô, eu tenho algo que tá certo na minha vida, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas pô, meu sonho é viver disso. Então, o quanto que eu deixo reservado e o quanto que aqui eu consigo essa zona de conforto, né? Tem um filósofo, né, que chama Jal, né? Ele já faleceu, mas ele inclusive foi quem fundou uma escola de filosofia muito famosa, chama Nova Acrópole, né? Ele falava que nós tínhamos a filosofia de risco e a filosofia da zona de conforto. Que essa zona de conforto às vezes não é tão confortável assim, mas pelo menos é um caos conhecido. A gente vive muito nas nossas dificuldades, né? Que a gente às vezes vai chamar de uma zona de conforto porque a gente já conhece essas dificuldades, não quer dizer que é confortável. Sim. Né? Mas a gente precisa ter esse lugar para voltar, mas esse lugar para arriscar também, sabe? Então, claro que falando assim parece uma coisa meio romântica, mas eu percebo que dentro da dificuldade das pessoas que chegaram até mim, essa é a maior dificuldade de todas, né? O medo de arriscar.